Você já se perguntou por quê? Em toda a Bíblia, 3 dos maiores guerreiros do rei Davi são chamados de filhos de Zeruia. Quem era essa mulher, tão importante a ponto de seu nome substituir o do pai nos registros sagrados? Porque Joabe, Abisai e Azael, os homens que defenderam o trono de Israel com sangue, coragem e honra, são conhecidos pelo nome de sua mãe. E o que essa linhagem pode nos ensinar sobre lealdade, liderança, impulso e disciplina espiritual? Hoje, vamos desvendar a história de uma mulher misteriosa e poderosa e dos filhos que ela forjou para a guerra. Zeruia, irmã de Davi, mãe dos valentes e símbolo de um legado esquecido. Mas antes, se você ama mergulhar nas profundezas da Bíblia e aprender com histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo, deixar o seu like e ativar o sininho. E se, nesse momento, você sente desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus e se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta atenção. Eu tenho uma indicação que pode transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar mais fundo nas riquezas da Palavra de Deus. Não deixe para depois. Zeruia aparece discretamente nas páginas da Bíblia, mas seu nome ecoa com força. Em 1 Crônicas capítulo 2, versículo 16, ela é listada como irmã do rei Davi. E não é só isso. A Bíblia menciona diversas vezes como mãe de Joabe, Abisai e Azael, 3 homens que marcaram a história militar de Israel. O que mais impressiona é o fato de seus filhos não serem identificados por um pai, como era costume na tradição hebraica, mas por ela. Em todos os registros, lemos filho de Zeruia. Isso já nos mostra que essa mulher, mesmo vivendo numa cultura patriarcal, ocupava um lugar de autoridade e respeito raríssimo. Mas quem era o pai desses homens? A Bíblia não nos dá o nome. Alguns estudiosos tentam preencher essa lacuna com base em 2 Samuel capítulo 17, versículo 25, onde aparece o nome Naás, levando alguns a supor que Zeruia e Abigail teriam sido filhas de uma união anterior da esposa de Jessé, o pai de Davi. Outras interpretações sugerem que Naás e Jessé seriam o mesmo homem, como no caso de Jetro e Reuel, sogro de Moisés. Porém, essas são apenas hipóteses e nenhuma explicação é unânime. O que sabemos com certeza é que Zeruia foi lembrada, e não como um apêndice da história de Davi, mas como uma personagem que carrega identidade própria. Uma mulher que criou 3 filhos com temperamentos intensos, destinos sangrentos e papéis decisivos na história do povo de Deus. Em vez de ser definida pelo nome de um marido, ela se tornou o nome de um legado. Entre os filhos de Zeruia, Abisai se destaca como mais leal e obediente. A Bíblia nos mostra que ele era um amigo fiel do rei Davi e esteve ao seu lado em momentos decisivos. Foi ele quem se ofereceu para matar Saul quando o rei dormia no arraial, mas Davi o impediu, dizendo: "Não estendas a mão contra o ungido do Senhor." Esse episódio já revela muito sobre Abisai. Sua coragem era imensa, mas estava subordinada à autoridade espiritual do rei. Mais tarde, quando Davi quase foi morto por um gigante filisteu chamado Esbi-Benob, foi Abisai quem se colocou entre o rei e a morte. Ele matou o inimigo e foi declarado pelos soldados como um defensor da lâmpada de Israel. Isso mostra o quanto ele era respeitado e considerado indispensável. Outro feito notável foi quando Abisai enfrentou 300 homens sozinho, com uma única lança, e saiu vitorioso. Não há dúvidas de que ele era um guerreiro formidável. Mas o que realmente torna a sua história especial é que, ao contrário dos irmãos, Abisai sabia obedecer. Sabia reconhecer a voz da autoridade espiritual. Sabia quando não agir, mesmo tendo capacidade para isso. Abisai representa um tipo de valentia rara, aquela que sabe se conter. Sua história nos ensina que a obediência pode ser uma forma mais poderosa de bravura do que a espada desembainhada. Azael, o mais novo dos filhos de Zeruia, ficou conhecido por uma característica singular: sua velocidade. O texto bíblico afirma que ele corria como uma gazela no campo, 2 Samuel capítulo 2, versículo 18. Mas o mesmo dom que o tornou admirado também precipitou o seu fim. A sua morte é uma das cenas mais intensas da narrativa do valente de Davi e carrega lições profundas sobre pressa, honra e consequências. Durante a batalha em Gibeon,
Azael viu Abner, o comandante do exército de Saul, fugindo. Em vez de agir com estratégia, Azael decidiu persegui-lo diretamente. Abner, reconhecendo o jovem, o alertou: desvia-te para a direita ou para a esquerda, não quero ferir-te. Ele sabia que, ao matar Azael, atrairia a fúria de Joabe. Mas Azael, impetuoso, não recuou, e foi então que Abner, com um golpe certeiro na quinta costela, matou-o com sua lança. Esse episódio se tornou uma tragédia pública. O lugar onde Azael caiu passou a ser um marco de luto em Israel. Seu corpo estendido no campo, sua corrida interrompida e a dor que causou em seus irmãos, especialmente em Joabe, marcaram profundamente o exército de Davi. Azael simboliza o zelo sem sabedoria, o dom sem discernimento, a força sem direção. Sua morte mostra que, por mais virtuosa que seja uma qualidade, ela pode se tornar uma armadilha quando usada sem conselho e o temor do Senhor. Joabe é, talvez, o mais complexo dos filhos de Zeruia. De um lado, ele foi um guerreiro fiel ao trono de Davi por décadas. Venceu batalhas cruciais contra amonitas, edomitas, filisteus e sírios. Foi ele quem liderou o ataque que conquistou Jerusalém. Seu nome está atrelado a muitas vitórias que consolidaram o reino de Israel. Mas, por outro lado, Joabe também foi responsável por atos de desobediência direta, vingança pessoal e assassinatos brutais, mesmo contra ordens reais. Após a morte de Azael, Joabe esperou o momento oportuno e assassinou Abner em Hebrom, mesmo sabendo que Abner havia feito as pazes com Davi. Anos depois, Joabe matou Amasa, outro comandante militar escolhido por Davi, em uma emboscada semelhante. E, em um dos momentos mais controversos de sua vida, desobedeceu abertamente à ordem de Davi e matou Absalão, o filho rebelde do rei, pendurado nos galhos de uma árvore. Joabe representa a tensão entre competência e submissão. Ele era necessário, mas não confiável, corajoso, mas instável. Sua fidelidade parecia condicional. Quando sentiu que sua posição estava ameaçada por Salomão, uniu-se a Adonias em uma tentativa de golpe, traindo a escolha de Davi. Seu fim veio de forma amarga. Fugiu para o altar do Senhor, agarrando-se às pontas do sacrifício, pedindo misericórdia. Mas foi ali mesmo que morreu, pelas mãos de Benaia, por ordem do novo rei. Joabe deixou um legado de força e resultados, mas também de sangue e desobediência. A Bíblia tem um padrão claro. Os filhos são, quase sempre, identificados pelo nome do pai. Benjamitas, filhos de Saul, filhos de Jessé, filhos de Arão. Mas no caso de Joabe, Abisai e Azael, esse padrão é quebrado. Eles são filhos de Zeruia. O que isso significa? Em primeiro lugar, mostra que Zeruia era uma mulher de renome. Sua posição na família real, como irmã de Davi, dava peso à sua menção. Mas há algo mais profundo. Ao citar o nome dela e não do pai, a Bíblia parece destacar sua influência direta na formação desses homens. Seja por viuvez, abandono ou escolha divina, foi Zeruia quem os moldou, quem os educou, quem os lançou à guerra. O nome dela se tornou um sobrenome de honra, mas também um lembrete do que uma mãe pode produzir quando cria filhos com coragem, visão e firmeza. A ausência do pai não é apenas um silêncio, é uma ênfase. Zeruia, sem espada, sem título militar, deixou 3 dos guerreiros mais temidos de Israel. Na cultura hebraica, isso é extraordinário. Ela não apenas gerou, mas influenciou. Ela não apenas existiu, ela deixou marcas. Zeruia nunca discursou. Não há uma única palavra registrada de sua boca nas Escrituras. Ela não profetizou, não liderou exércitos, nem enfrentou inimigos nos campos de batalha. E, ainda assim, seu nome é citado mais vezes do que o de muitas mulheres que tiveram papel ativo em Israel. O que a Bíblia quer nos mostrar com isso? O que emerge da figura de Zeruia é a força da influência silenciosa. Ela representa as mães que não aparecem nas manchetes, mas constroem gigantes na fé. Ela simboliza todas aquelas que formam guerreiros nos bastidores, na infância, no cotidiano, nos valores transmitidos em casa.
E sua influência é tão marcante que, mesmo quando os filhos erram, o nome dela continua sendo o elo que os liga à origem. Zeruia não era comandante, mas formou o comandante do exército. Não era sacerdotisa, mas educou homens que lutaram pelo rei ungido de Deus. Ela era a semente oculta de um legado visível. E esse tipo de influência, a que não é celebrada, mas é duradoura, talvez seja mais poderosa. O mundo exalta nomes que brilham no púlpito, no palco ou na política, mas Deus também valoriza aqueles que, como Zeruia, brilham no anonimato, mas iluminam o caminho de outros que lutarão batalhas decisivas para o reino. Entre os filhos de Zeruia, especialmente em Joabe, vemos uma luta interna que se repete em muitos corações até hoje, a tensão entre lealdade e ambição. Joabe serviu Davi por décadas, venceu guerras, protegeu o trono, aconselhou o rei, mas nunca se submeteu completamente. Sua obediência ia até o ponto em que não ameaçava seu próprio poder. Quando Davi quis substituir Joabe por Amasa, ele não aceitou. Quando o rei pediu que poupassem Absalão, ele não obedeceu. Quando percebeu que Salomão havia sido escolhido como sucessor, preferiu apoiar Adonias, arriscando o futuro do reino por orgulho ferido. Joabe é o retrato do servo eficiente, mas indomado. Ele tinha todas as qualidades externas: força, estratégia, experiência. Mas faltava-lhe o coração submisso. A lealdade que Deus aprova não é condicional. É aquela que permanece mesmo quando o ego sangra. É aquela que diz: seja feita a tua vontade, não a minha. E Joabe, que poderia ter encerrado sua vida como herói nacional, terminou como fugitivo, agarrado ao altar, tentando escapar do juízo. A lição é clara: não basta começar bem, é preciso terminar fiel. A morte de Azael não foi apenas uma perda familiar, foi uma semente de amargura. Joabe nunca esqueceu. Mesmo sabendo que Abner havia matado seu irmão em legítima defesa, mesmo sabendo que a guerra havia acabado, mesmo tendo sido instruído por Davi a manter a paz, Joabe esperou. E no momento em que Abner confiava, ele o matou. Esse ato teve consequências profundas. Davi chorou amargamente por Abner. Declarou: sou fraco, ainda que ungido rei, e estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. Segundo Samuel capítulo 3, versículo 39. O rei reconhecia: havia algo incontrolável na fúria deles. Um senso de honra familiar que ultrapassava os limites da submissão espiritual. A vingança de Joabe, mesmo que compreensível emocionalmente, foi aprovada espiritualmente. Isso nos leva a um dilema recorrente. Quando a dor nos impulsiona a reagir, estamos mesmo sendo justos ou apenas respondendo à carne? Quantas vezes usamos o manto da justiça para esconder um coração ferido? A história de Joabe mostra que o desejo de vingar uma perda, quando não curado pela obediência, pode levar até os valentes à ruína. Quando pensamos nos valentes de Davi, é comum imaginar campos de batalha, espadas afiadas, escudos, gritos de guerra. Mas antes de tudo isso, houve uma casa, um lar, uma mãe. Zeruia criou Joabe, Abisai e Azael. A Bíblia não registra como ela os educou, mas seus frutos são visíveis demais para serem ignorados. Esses homens cresceram com senso de dever, resistência física, lealdade familiar e coragem inabalável. Ainda que tenham cometido erros, não há como negar que foram formados com firmeza. E essa firmeza provavelmente começou antes da guerra, nos tempos de infância. No deserto, em silêncio, com mãos femininas moldando temperamentos masculinos. Zeruia nos ensina algo que transcende sua época. A formação de um guerreiro começa no colo de quem ora, instrui e corrige. Um lar pode ser o primeiro campo de treinamento espiritual, e mães, mesmo cansadas, podem ser as primeiras discipuladoras. O que Zeruia construiu não foi perfeito, mas foi real. Seus filhos não foram santos, mas estavam prontos para lutar. Em tempos em que famílias estão sendo desfeitas e a educação dos filhos é terceirizada, a história de Zeruia nos lembra que mães que formam caráter estão preparando mais do que cidadãos, estão formando soldados do reino. A Bíblia não registra o fim de Abisai. Azael morreu jovem, no campo de batalha, com honra, mas também com precipitação. Joabe,
o mais duradouro dos três, terminou sua jornada sem glória, morto dentro do santuário, onde buscou refúgio, mas não encontrou misericórdia. Esses três homens, filhos da mesma mãe, trilharam caminhos distintos. Foram celebrados, temidos e, em alguns casos, condenados. Eles serviram ao rei, lutaram por Israel, mas não terminaram bem. Isso é apenas um detalhe histórico, ou uma advertência espiritual. A história de Zeruia e seus filhos é mais do que uma genealogia antiga, é um espelho para as famílias de hoje. O que estamos formando em nossos filhos? Estamos gerando soldados para o mundo, para a religião, ou guerreiros para o reino de Deus? Estamos apenas preparando nossos filhos para vencer, ou também para obedecer, se humilhar e permanecer fiéis até o fim? Zeruia teve seu nome preservado, mas os destinos de seus filhos revelam que força sem submissão é como espada sem bainha, fere até quem a empunha. Zeruia foi uma mulher sem falas, mas com marcas, sem títulos, mas com legado. Ela representa todas as mães que, em silêncio, formam o caráter dos seus filhos para que eles enfrentem os gigantes da vida. Representa também o perigo de formar guerreiros que vencem batalhas, mas perdem o controle da alma. Joabe, Abisai e Azael não foram personagens secundários. Foram colunas de apoio do reinado de Davi. Mas também são espelhos das consequências de escolhas mal resolvidas, o zelo sem domínio, a vingança disfarçada de justiça, a ambição vestida de fidelidade. Que essa história te leve à reflexão. Qual tipo de influência você está exercendo? Está formando Joabes ou Abisais? Está preparando Azaéis, rápidos mas inconsequentes? Ou está moldando filhos e discípulos que ouvirão a voz de Deus mesmo quando estiverem no meio da guerra? Se esse vídeo falou ao seu coração, escreva nos comentários: quero formar guerreiros para o reino de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa se lembrar do poder da maternidade, da influência silenciosa e da necessidade de criar não apenas vencedores, mas obedientes. E se você deseja ir ainda mais fundo na palavra, compreender mais das Escrituras, aplicar princípios espirituais à sua vida, então eu quero te convidar a clicar no link que está na descrição agora mesmo. Lá você vai encontrar um caminho seguro para crescer no conhecimento bíblico e se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não perca essa oportunidade.